E aí, SPR com estrogonofe por aqui. Hoje a gente vai falar sobre a chave 6, balanceamento versus equilíbrio. Penso numa aula que eu fiquei pensativo, hein? Fiquei pensativo pra caramba, fiz diversas anotações aqui, espero que você tenha feito a mesma coisa, tá ok? Eu me chamo William Bellini, sou SPR vitalício, assim como você, bora TTT. Balanceamento versus equilíbrio. Tem uma frase muito dita, muito repetida, né? Que nós temos que ser pessoas equilibradas. Temos que ser pessoas equilibradas. É muito legal isso daí, porque quando eu era um pouco mais novo do que hoje sou, a barbinha tá branca, o cabelo também tá ficando branco, ok? Inclusive daqui a pouquinho, bora cortar esse cabelo aqui, porque tá grande já pro meu gosto. Eu era muito equilibrado. Hoje eu não tenho nada de equilíbrio mais. Já entendi isso daí. Fazia de maneira instintiva, mas agora de maneira que eu tô entendendo. Eu sei do que significa isso daí, principalmente agora que somos SPR. E eu me dava bem com todo mundo. Não tinha dificuldade, não tinha enrosco, não tinha confronto com as pessoas, nem afrontar e confrontar. Nem entendia a diferença dessas duas coisas. Nossa, muito legal hoje entender a diferença dessas duas coisas. E eu vou pro confronto mesmo. Quando vale a pena, eu vou pro confronto e não tem. É para isso que nós vamos. Mas eu era muito assim. E aí eu percebi que a partir do momento que eu comecei a fazer algumas perguntas, olha, fazer pergunta é poderoso, hein? Comecei a fazer algumas perguntas, comecei a indagar algumas coisas, isso já começou a irritar algumas pessoas, e algumas pessoas automaticamente foram se afastando. Eu já não era mais uma pessoa equilibrada para algumas pessoas. Eu confesso para você que isso me incomodou bastante. Poxa vida, eu tenho que me dar bem com todo mundo, eu tenho que ser uma pessoa equilibrada. Nossa, eu entendi. Eu queria isso. Olha que chave terrível que eu tinha na minha mente. Até que eu não entendi, tem nada, tem uma pinóia que me entender com todo mundo. Não tem que fazer isso e não vou. Só que eu não entendi esses princípios do ser equilibrado e balanceado, como nós estamos entendendo agora com esta chave 6. Então vamos lá. Você tem que ser uma pessoa equilibrada? Eu tenho que ser? Não, nós não temos que ser equilibrados. A palavra equilíbrio ela tem que ser jogada fora do nosso vocabulário, da nossa vida. Nós temos que ser pessoas balanceadas. A diferença entre estes dois conceitos, ser uma pessoa equilibrada e balanceada, é brutal. É a diferença entre o insucesso, o fracasso e a prosperidade, o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Tá ok? Então vamos lá. O que seria o equilíbrio? Eu me dedico de forma igual em todas as áreas da minha vida. Sou uma pessoa equilibrada. Eu sempre falo do mesmo jeito, no mesmo tom. Eu não aumento o tom de voz, eu não diminuo o tom de voz. Aí eu tô sempre sorrindo, eu tô bravo, pá, encrenca, alguma coisa nesse... Não tô. Eu tô sempre monotônico. Uma pessoa equilibrada. Então, se eu tenho 10 áreas da vida que eu reconheço que são essas 10 áreas, eu dedico, por exemplo, só para fins didáticos, beleza? 100%. Eu vou dedicar 10% da minha energia, do meu tônus vital, do meu tempo, tudo para das minhas finanças, para cada uma dessas 10 áreas. Para que todas cresçam de maneira igual, equilibrada. Então, uma pessoa equilibrada, ela quer viver de bem com todo mundo, ela quer bem-estar. Eu acabei de dizer que eu era uma pessoa assim. Queria viver de bem com todo mundo, queria o bem-estar. E o nosso crescimento não vem assim. Mas não vem assim de jeito nenhum. É complicado, né? Mas é assim que a vida é. Se você quer crescer, eu quero crescer, nós queremos, fazemos parte dessa comunidade. Então, o que vem a ser o balanceamento? Imagine que você tem essas mesmas 10 áreas na sua vida. Na aula o Pablo cita 12, porque são 12 áreas lá, mas aqui para fins didáticos, para pensarmos 100% eu vou usar 10, beleza? Então você tem as 10 áreas. O que você vai fazer? Não dá para ficar focando todos os seus recursos nessas 10 de maneira igualitária. 10% para cá, 10% para cá. Não. Você vai sentar o bambu em 90% de toda a sua energia, de todo o seu tempo, de tudo que você está fazendo, de todos os seus recursos em uma área. E as outras? As outras você vai só pegar aqueles 10% e distribuir para elas. Elas vão continuar. Você não vai parar 100% totalmente uma área, mas você vai focar especificamente naquela área. Quer um exemplo? Você e eu que somos SPR Vitalício. Essa semana está tendo lançamento, teve lançamento ontem à noite, o chamado Generais. Agora nós teremos o pior ano da sua vida. Esse programa fantástico, fabuloso. O que você vai fazer? No ano de 2024, senta o bambu nisso. Ou seja, você vai fazer isso daí. Então, antes mesmo de começar o programa, eu já acompanhei todo o processo de lançamento. Peguei um caderninho que eu tenho aqui, eu estou fazendo todos os resumos. Esse caderno é específico para o SPR.
Eu comprei outros cadernos, cada caderno que eu comprei aqui específico para alguma coisa que eu estou fazendo ali, mas o foco está aqui, é o da SPR. E aqui no final desse caderno aqui, o que eu fiz? Eu já coloquei, aqui no finalzinho do caderno, não vou nem mostrar o que é, mas são as estratégias que estão relacionadas a dois cursos, duas mentorias. Ao SPE, que é o que a gente está fazendo agora, e tudo que vem junto dele, a trilha da riqueza que vai estar, que o Pablo disse que vai nos entregar e vai nos entregar agora, assim que terminar 70 chaves, e paralelo a isso, o pior ano. Já está tudo aqui, tudo elencado. Mas não está elencado só fazer essas coisas. Tem coisas práticas aqui, o que vai ser feito, como é que eu vou estudar, como é que eu vou transbordar, como é que eu vou pegar todo esse conteúdo e colocar ele para fora, como eu estou fazendo aqui agora, ou seja, já criei toda uma estratégia, está tudo aqui. O que você está fazendo? Não dá para ser balão, não dá para ser equilibrado aqui, porque tem outras áreas da minha vida, mas antes de 2024 eu citei para a minha vida que eu vou ser balanceado, eu vou focar nessas duas áreas, e as outras eu vou dedicar 5% da energia. Você não tem noção do estrago que vai acontecer nesse ano de 2024, então você tem que fazer a mesma coisa. Escolha alguma coisa e seta o bambu nela. Você é SPR vitalício, você está fazendo o quê? Não acompanhou a semana toda de lançamento, não acompanhou as lives, não fez anotações com relação às chaves que também são mostradas ali. Bora? Então é o seguinte, escolhe alguma coisa para fazer e foca nisso, senta o bambu nisso, para que você possa comprimir o tempo, redimir o tempo, fazer com que 10, 20 ou 200 anos se transforme em quanto tempo? Se transforme em... Você traz tudo isso para um ano, mas você vai ter que desaparecer, vai ter que dizer um monte de não. Enquanto eu fazia esse preenchimento aqui no caderno, eu falei, quais são os nãos que eu já disse a partir de ontem? Não é que eu vou dizer não, eu já disse não. Alguns nãos eu já disse. E é muito legal que tanto o pessoal que está... Eu não disse quais são esses nãos, mas o pessoal que está à minha volta aqui já está sacando. Já está sacando. Eu tenho ficado mais aqui no meu escritório, fico mais aqui estudando, fazendo as minhas coisas aqui, ou seja, o foco já começou, não ano que vem, no dia 1º, já começou lá atrás, quando nós nos tornamos SPR Vitalício. Bora tocar o terror, gente, bora lá. Grandes coisas, grandes feitos só vão acontecer se você for balanceado. Imagina, faz uma ponte para o futuro, imagina daqui 12 meses, lá no final, nem precisa ser lá no final, imagine no final dessas 70 chaves. Imagine no final da primeira semana do pior ano que você já leu aquele primeiro livro que você não leu ainda. E aliás, eu vou entregar para vocês, eu comentei ontem sobre esses livros aqui, ó, do professor Pierluigi Piazzi, que ele fala muito, mas o que eu aprendi com ele de estratégias para leitura não tá. Tanto é que eu aplico com os meus filhos, eu vou compartilhar com vocês aqui no momento oportuno, para que vocês também possam aplicar isso na vida de vocês, para que o caminho se torne um pouco mais suave, para que você tenha mais ativação e não motivação para poder continuar caminhando. E quando você fica em algo, você escolheu uma ou duas áreas, dentre 10, 12 áreas, para você focar toda a sua energia. Essas áreas, com o passar do tempo, você vai ficar bom nelas. O que significa? Vem o processo de maestria. As pessoas vão dizer para você assim, por exemplo, olha, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, quem convive comigo, esse dia eu saí da academia e eu fui para a universidade dar aula. E eu tô lá, como é que eu cheguei? Com a mochila nas costas, com notebook, livro, para poder dar aula, e na outra mão com a minha marmita, água e tudo mais. E é muito legal, né? Porque quando eu comecei com essa paradinha de marmita já faz um bom tempo na universidade, motivo de chacota. Ah, lá vem a marmitinha, lá vem isso, lá vem aquilo. Mas quem faz a carne, o frango, sou eu. E aí eu vou fazer com maestria, porque comer frango todo dia enjoa. Mas à noite, para mim, meu sistema digestivo agradece muito quando eu estou comendo frango. É mais leve, é mais tranquilo para eu poder dormir tranquilamente. O processo digestivo, para mim, de carne bovina é bem complicado. E aí eu vou estudar quais são os melhores temperos, marinar carne e tudo mais. Então pensa no frango, que quando você abre a marmita assim e termina de esquentar, o pessoal fala, nossa, que cheiro maravilhoso. Então já começou o pessoal que antes ficava criticando, me enchendo o saco por conta disso, como é que faz esse frango? Olha que coisa, as pessoas que criticam você ficam te enchendo o saco, quando virem o seu resultado, tô falando de uma marmitinha, tô falando de uma marmitinha de frango, como é que você faz isso? Sabe qual foi o resultado? Eu nunca vi tanto marmiteiro numa universidade. Mano, você tem noção? Um comportamento seu pode pegar e inundar todo mundo que está à sua volta e as pessoas vão embora. Eu vejo alguns alunos lá que sentam nas escadas da universidade e falam, cara, o que você está fazendo aqui? Bora lá junto com a gente lá, esquenta no micro-ondas lá e senta com a gente. Você tem noção? Isso é movimento, você está criando movimento. Tá ok? Imagine daqui 2, 3, 4 meses você lendo esses livros e transbordando e colocando isso para fora. Vai ser muito poderoso. E quando você foca nessa área,
as demais áreas da sua vida elas são irrigadas, elas começam a crescer. Parece que tem tem uma energia diferente e começa a ir para todas elas. Então não é que você vai, nossa, agora eu vou deixar de crescer 20 anos nas demais áreas. Não, 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 não. Estas áreas vão fazer o seguinte, vão fazer com que as outras áreas despontem. Quer um exemplo prático disso? Você está cuidando do seu corpo? Você acorda de manhã e caminha pelo menos, sei lá, 10 mil passos? Né? Como é que eu vou medir isso? Compre um reloginho, como esse daqui, ó. Você vai pagar 80, 90 reais. Esse reloginho aqui eu uso para academia, esse outro relógio aqui eu já não uso para academia. Esse aqui é para fazer cardio, isso aqui para poder ir na academia por conta do temporizador dele que eu gosto bastante. Mas ele também mensura os passos. Você precisa mensurar isso daí. E quando você começar a fazer isso, você vai notar que as outras áreas vão começar a ser inundadas. A sua alimentação vai mudar, você vai querer dormir um pouco mais cedo, vai acordar um pouco mais cedo. Então, de uma pequena mudança, ela não é tão pequena assim, ela faz assim nas outras. Ó. E é a mesma coisa que acontece aqui. Frase que me chamou demais a atenção aqui foi a seguinte: se eu for equilibrado, eu nunca serei bom em nada. Eu sempre vou querer agradar todo mundo. Bota isso no teu coração. Para de querer ser equilibrado, manter o equilíbrio, querer agradar todo mundo. Vai lá desagradar pessoas. Desagrada mesmo. Não, esse negócio de ter que querer explicar para todo mundo por que você está fazendo, explica com o resultado. É a melhor coisa. Eu lembro que estavam me criticando lá, eu ficava quietinho, só dava risada. Depois vocês vão entender. E hoje entendem. E é muito legal isso daí. Experiência, que eu achei muito legal, que eu vi aqui que o Pablo passou para nós. Ele comentou sobre o sistema de freios e contrapesos. Lembra disso? Sistema de freios e contrapesos em caminhões. Eu achei muito interessante como é que ele explicou lá que funciona. Que quando você coloca o pé no freio, não existe um equilíbrio. O sistema de freio não vai funcionar de maneira igual para todas as rodas, todos os discos, ou freio ar, sei lá o que vai ter no caminhão, depende do sistema de freio que tem ali. Ele vai balanceando, ele vai fazendo o que tem que ser feito, porque senão vai sobrecarregar, ele não vai ser eficiente. E quando eu penso no sistema de freios e contrapesos, se você der um Google nesse termo, que eu achei interessante, você vai achar os 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo. Dá uma olhada lá, leia um pouquinho sobre isso para você poder entender que esse sistema de freios ele é necessário. E aqui vai uma reflexãozinha para você e para mim. Algum tempo atrás quiseram criar a Polícia Nacional, uma força policial única em nosso país. Para que você acha que querem fazer isso daí? Pare e pensa comigo. Para ter equilíbrio, ter controle. Isso é muito perigoso. Na hora que eu estava lendo isso daqui, a primeira coisa que veio na minha mente é: caramba, se juntar tudo isso aqui, se juntar a polícia militar, civil, municipal, estadual, a federal, se juntar isso em termos de uma única liderança, é muito complicado. Agora, quando você tem essas coisas que são distintas, você tem a ideia de sistema de freios e contrapesos. É muito poderosa essa ideia, hein? É poderosa demais. Usa isso na sua vida, esse sistema de freios e contrapeso, e foca naquela área ou naquelas 2 áreas. Posso te dar um conselho? Foca no SPR, na trilha da riqueza desse ano de 2024, 2023/2024 e foca no pior ano. Foca nessas 2 coisas, que você não vai se arrepender. A gente vai bater um papo no final do ano que vem. Valeu? E até a próxima chave. Falaremos da chave 7 na próxima semana. Até mais, general.